Fala pessoal do canal Matemático Investidor, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos analisar aí o fundo RECR11, tá? É um dos fundos que vocês mais pediram análise, acho que depois do RPR11 foi o RECR11, tá? Diferentemente dos últimos vídeos do canal, pessoal, esse vídeo de hoje eu vou estrear um quadro um pouco mais objetivo, mais sucinto, tá? Eu sei que às vezes quando nós somos cotistas do fundo é bacana aquela análise mais completa de 20, 25 minutos, onde eu demonstro para vocês, né, o comportamento do fundo ao longo dos anos, tá? Mas por outro lado eu também sei que existe uma demanda muito grande por essas informações mais objetivas. Eu mesmo já disse nos outros vídeos que é um pouco cansativo assistir vídeos de mais de 10 minutos, tá? Então aqui, pessoal, eu vou manter aquele quadro, tá? O que dizem os números. Porém, eu vou dar início nesse outro quadro um pouco mais objetivo, com as principais informações, tá? Sem trazer o comportamento ao longo dos anos, mas de forma resumida, beleza? Pessoal, se você curtiu o conteúdo desse vídeo, por favor, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, dá aquela moral pra gente crescer e quem sabe aí se tornar um canal cada vez mais relevante no YouTube, beleza? Bom, indo direto ao ponto, a gente percebe aqui, já estou com o status invest aberto, né? A gente percebe aqui que nos últimos 5 anos do fundo, né, pegando aqui desde o começo de sua existência, hoje, no dia 29 de setembro, ele fechou a cotação do fundo em 88,40, tá? A gente percebe aqui, ó, que ele está sendo negociado, a única vez que ele foi negociado abaixo disso foi justamente no boom da pandemia, né? A gente está falando aí de março, abril e maio de 2020. Então, a gente vai perceber no final do vídeo que temos aí uma grande oportunidade de aporte nesse fundo, beleza? Bom, pessoal, eu trouxe aqui o resumo, tá, dos últimos 4 anos do fundo. Antes de falar sobre a média mediana, importante perceber que esse fundo ele tem 50 meses de existência. Na verdade, ele tem até um pouco mais, 56, se não me engano. Porém, no começo, né, nos primeiros relatórios gerenciais, acabei achando um pouco confusas as informações. Então, para fins estatísticos, eu considerei o fundo como julho de 2018. Mas se a gente ver aqui no Status Invest, né, desde 21/12 ele já está sendo negociado na B3. Então a gente vê que ele tem uma existência até um pouco mais longa do que isso. E por que que isso é importante para nós que utilizamos a estatística ao nosso favor, né? Como eu já falei em outros vídeos, pessoal, quanto maior a nossa base de dados, mais sólidas são as nossas previsões, tá? Resultados passados, galera, não garantem resultados futuros. Isso é meio que um ditado popular aí no mundo dos investimentos, e é verdade, tá? Só que, como eu costumo sempre dizer para todos, eu prefiro ter a estatística do meu lado do que ter ela contra mim, né? Então, assim, quanto maior a nossa base de dados, e esse fundo especificamente falando tem uma base de dados bem sólida, a gente está falando de mais de 4 anos de existência, mais certeira é a nossa análise, né? Por exemplo, o fundo DEVA11, que eu até trouxe aqui já no canal, é um fundo que tem 21 meses de existência, né? Menos da metade. É um fundo que sequer pegou a época pré-pandemia. Já o REC11 não. O REC11 ele não só pegou a época pré-pandemia, como também pegou a época de Selic e IPCA abaixo de 4%. Por isso que os indicadores que eu trago aqui para vocês, no meu entendimento, são indicadores muito relevantes, beleza? Lembrando sempre que essa não é uma recomendação de compra, esse vídeo não é uma recomendação de compra, mas tão somente uma análise dos resultados dos fundos, beleza? Então, pessoal, a gente vê que a média de dividend yield do fundo foi de 1,02 e a mediana de 1,01, né? Lembrando que a mediana nada mais é do que a média excluindo o maior valor e o menor valor, tá? Então a gente percebe que um fundo com mais de 4 anos tem entregado aí uma média de dividendo acima de 1%, no meu entendimento é um fundo muito eficiente, beleza? Bom, vindo aqui para os gráficos, né, pessoal? Esse gráfico aqui ele traz a distribuição por indexador, tá? Eu tirei ele do relatório gerencial do fundo do mês de agosto. O que a gente percebe aqui, tá? Muito importante. O fundo ele tem a maior parte dos seus CRIs atrelados ao IPCA, né? A gente está falando aí de quase 70% mais, né, na verdade,
porque a gente tem aí 47% de IPCA puro e 29% de IPCA sem variação negativa, tá? A gente está falando aí de 76%. Qual que é o X da questão aqui, pessoal? Como vocês perceberam aí nos últimos 5, 6 dias, né, na última semana, os fundos de papel em geral, eles tiveram uma grande queda, né, no seu valor, na sua cotação. E o REC 11 ele não está fora dessa, por sinal foi um dos que mais caíram aí nos últimos 15 dias, tá? E isso ocorre, pessoal, por quê? Né, no meu entendimento. Porque a maior parte aí do IPCA, dos CRIs de IPCA desse fundo, ele não tem proteção contra a deflação. E como nós observamos aí, né, nos últimos 2 meses, nós tivemos deflação, né? Então o que acontece? Para o pessoal que investe e não conhece muito a política do fundo, a composição dos ativos do fundo, então ter um rendimento abaixo, como foi o rendimento aí do mês de agosto, acaba assustando os investidores desavisados, que acabam aí se desfazendo de suas posições e fazendo com que as cotações desses fundos acabem caindo, tá? Então, assim, isso corrobora a minha tese de que estamos falando de um fundo com uma grande oportunidade no momento, tá? A gente vai ver mais nos gráficos da frente. E parte dessa debandada do fundo, no meu entendimento, se dá por conta disso, tá? Justamente por não termos aí proteção, né, contra a deflação no fundo, né? A gente tem uma pequena parte apenas. A gente percebe também, pessoal, que ele tem uma boa parte aí atrelada ao CDI este que deve permanecer alto aí na casa dos 10, 12% no ano que vem ainda, tá? Isso é bem seguro. A gente percebe também aqui no relatório do fundo do mês de agosto, que a gestora, ela tem direcionado o fundo para muitos CRIs atrelados ao CDI, tá? Não só desse mês como do mês anterior, eu analisei o relatório gerencial e foram adquiridos aí vários CRIs atrelados ao CDI, ó, CDI mais 3.5, CDI mais 3.5. A gente ainda tem algumas taxas, alguns CRIs atrelados ao IPCA, porém com uma taxa fixa alta, né, de 10% aí, o que garante uma certa segurança ainda em IPCA mais baixo. Porém, isso demonstra também que o posicionamento da gestão, né, de alocar partes aí, as novas aquisições em CDI, tá? Importante também ressaltar. Bom, aqui a gente tem a segmentação, né, do fundo, é sempre importante saber como que compõe aí os credores do fundo. 30% são de incorporação, 21% de loteamento, 14% do setor hoteleiro, né, 9% pessoa física, 9% investimentos imobiliários, 5% de utilities, 4% de multipropriedade, um varejo e logística de 4%, tá? Como eu disse no começo do vídeo, eu acabei não trazendo aqui justamente para o vídeo ficar mais objetivo, né, a evolução dessa segmentação do fundo, né, como eu fiz nos outros vídeos, trazendo qual foi o comportamento da gestão ao longo do tempo. Então pode ser que lá no começo do fundo ele não tenha tido sequer uma pequena parte de incorporação, porém hoje ele tem a maior parte de incorporação, né? Como eu falei, pessoal, esse vídeo é um pouco mais objetivo, tá? Mais direto, mas fiquem tranquilos que eu ainda vou manter o quadro que dizem os números e tenho certeza que vamos tentar atender aí a maior parte do público, tá? Tanto quem gosta de vídeos mais longos quanto quem não gosta de vídeos grandes, beleza? Bom, pessoal, caminhando para o final do vídeo, nós temos aqui o dividend yield, né, o gráfico do dividend yield. A gente vê que houve sim oscilações, né? Aqui especificamente em setembro de 2019, que foi o menor valor, se não me engano, foi de 0,49, né? Setembro de 2019, 0,78, né? Não foi nem o menor valor, foi em outubro, desculpa, 0,47. Tá? Isso aconteceu, pessoal, por quê? Porque em setembro de 2019 nós tivemos deflação, tá? Assim como nós tivemos aí nos últimos 2 meses também, de maio e julho. Então, de fato, houve essa queda aqui em setembro de 2019, né? Porém, como eu já mostrei para vocês lá em cima, pessoal, o fundo ele manteve um dividend yield muito estável, tá? Muito estável mesmo. 1% ao mês, considerando aí um cenário pré-pandemia de IPCA e Selic abaixo de 4%, no meu entendimento é um resultado muito eficiente, beleza? Bom, agora o último gráfico, talvez o mais
relevante aqui de todos é em relação à cotação de mercado e o valor patrimonial ao longo do tempo. Então, pessoal, a gente percebe o seguinte, que na imensa maior parte do tempo, esse fundo, o RECRE 11, foi negociado sempre acima do seu valor patrimonial. Tá? O verde aqui é o valor de mercado, o azul o valor patrimonial. Aqui, né, como não poderia ser diferente, em março, maio de 2020, o boom da pandemia, né, quando infelizmente aí tivemos a pandemia de coronavírus, o começo dela, o fundo aqui acabou tendo uma queda significativa no seu valor de cotação. Porém, logo ele já se estabilizou e voltou a ser negociado acima, né? E agora, pessoal, a parte mais importante talvez do vídeo, né? A gente vê aqui que o fundo ele foi fechado aqui, como eu já disse, no dia de hoje a 88,40, tá? Um valor extremamente abaixo do seu valor patrimonial, que está na casa dos R$ 95, tá? A gente está falando de um PVP de 0,93, tá? Um fundo bem descontado. E considerando os resultados que ele apresentou nos últimos 4 anos, pessoal, no meu entendimento, é um fundo aí muito, muito bom, tá? Tenho as minhas ressalvas, a gente pode, até tinha deixado aberto aqui já, as emissões, né? É um fundo que faz muita emissão, aí tivemos 12 emissões de cotas. Um outro probleminha dele também é que a maioria dessas emissões foi feita abaixo do seu valor patrimonial, tá? Porém, pessoal, como eu disse antes no começo, eu gosto de ter a estatística do meu lado, tá? E a estatística não costuma mentir. Se ele manteve essa média, muito provavelmente com uma boa gestão, ele deve manter também para os próximos meses, beleza? A minha perspectiva aqui para o mês de setembro, tá? É um dividend yield mais lateralizado. Por quê? Porque o IPCA 15 que foi divulgado pelo IBGE, que é o IPCA prévio, né, do mês, ele está registrando uma deflação de 0,15, uma deflação bem menor do que a deflação que nós tivemos em julho e em agosto, que foi de 0,60, se não me engano. Então, se com uma deflação de 0,60 o fundo entregou 0,80 de dividend yield, eu estou apostando aí num 0,88, 0,95 aí para o próximo mês, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo, tá? De maneira geral, eu entendo que estamos passando por uma grande oportunidade, como a gente pode perceber. O fundo está bem descontado, tem resultados sólidos, com exceção da sua emissão, sua quantidade de emissão e seu valor de emissão, ele tem poucos lados negativos, tá? No meu entendimento. Então, pessoal, aí tá um bom papel, tá? Lembrando que não é uma recomendação de investimento, mas para quem gosta de fundo de papel, certamente essa é uma grande oportunidade, beleza? Pessoal, muito obrigado. Se você curtiu esse conteúdo, compartilha com seus amigos, curte o vídeo, dá aquela moral pro canal. Quem sabe aí daqui a um tempo a gente possa ser um pouco mais relevante no YouTube, beleza? Muito obrigado e aquele abraço.